Olá, alunos da nona série do ensino fundamental. Então, essa é a parte 2. Lembrando, deixe seu like e se inscreva no canal. Aula 3, Gênero textual, esquema. Para saber mais, esquema é um gênero textual de meio de produção gráfica que tem como função social e comunicativa apresentar de forma sintética e de rápido reconhecimento as principais partes de um conteúdo ou assunto lido. Por ser um instrumento de estudo do texto e esquema de leitura, é bastante utilizado pelo sujeito dos domínios acadêmicos e escolar. 1. Com base no texto explorado na aula 2, elabore em seu caderno um esquema. Lembre-se de que você pode escolher uma forma gráfica para apresentá-lo, associando a ele algumas ilustrações. A seguir, você tem um exemplo de como pode ser um esquema. Use a criatividade de produzir o seu. Mão à obra. Aula 4. Linguagem verbal e não verbal. Efeitos de sentidos. Para ler e discutir com seu professor. Texto para discussão. Então, a imagem. 1. Leia o texto a seguir e responda as questões. Texto 1. Como conciliar este conflito? A. Qual tema é retratado no texto? Sugestão de resposta. O texto traz a temática relacionada aos conflitos entre desenvolvimento tecnológico e preservação do meio ambiente. B. Que elementos caracterizam a linguagem verbal e a linguagem não verbal? Justifique. Sugestão de resposta. A linguagem verbal é caracterizada pelo enunciado, como conciliar o conflito. Já a linguagem não verbal é caracterizada pela figura de duas pessoas, uma representando as questões ambientais, outra o desenvolvimento tecnológico. C. Que efeito de sentido é produzido pela articulação entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal? Sugestão de resposta. É possível entender que há conflito entre as relações ambientais e o mundo de produção. Isso está materializado nas imagens que fazem referência às duas pessoas em posição de conflito. Uma representa a natureza, outra o desenvolvimento tecnológico econômico. A linguagem verbal reforça esse entendimento. D. A partir de palavras e imagens, crie um texto para conscientizar as pessoas sobre a preservação do meio ambiente. Então, aí é uma produção pessoal. Aula 5. Tabelas para que elas servem. 1. Leia o texto a seguir e responda as questões. Texto 1. O Brasil tem mais de 3.000 espécies de animais e plantas ameaçadas de extinção. O Brasil tinha 3.299 espécies de animais e plantas ameaçadas de extinção em 2014. Esse número representa 19,8% do total de 16.655 espécies avaliadas nas contas de ecossistemas, espécies ameaçadas de extinção no Brasil, divulgada hoje pelo IBGE. O estudo analisou os números de espécies ameaçadas nos biomas brasileiros: Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal e Mar e ilhas oceânicas. É diferentes tipos de ambientes: terrestre, água doce e marinho. A pesquisa foi feita com base nas listas oficiais do Ministério do Meio Ambiente, organizadas pelos Institutos Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e pelo Centro Nacional de Conservação da Flora do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. De 4.617 espécies da flora e 12.262 espécies da fauna, respectivamente, frente a mais de 166.000, 49.668 de plantas e 117.096 de animais reconhecidas no país. A Mata Atlântica foi o bioma com mais espécies ameaçadas. Ao todo, pesquisadores encontraram 1.989, ou 25% do total das espécies avaliadas do bioma. Em seguida, vem o Cerrado, com 1.061, 19,7%. Os dois hotspots brasileiros, conceitos que estabelece que um bioma tem um alto número de espécies
Endêmicas é a elevada perda da área natural. A Mata Atlântica e o Cerrado preocupam especialistas. No caso da primeira, observar-se perdas importantes na quantidade de área de cobertura natural ao longo dos séculos, devido à maior presença de ambientes antropizados, ou seja, onde houve ação humana. Por conta do histórico de ocupação e urbanização, a partir do litoral na formação do território brasileiro, por exemplo, do total de espécies avaliadas da flora marinha nativa do bioma, avaliadas 32,7%, 146 estão ameaçadas. Já no Cerrado, o aumento da área antropizada é mais recente, crescendo nas últimas décadas. A pesquisa mostra que há reflexo dessas ações na situação das espécies da fauna e da flora, após o bioma ter perdido metade da área de cobertura natural neste período, afirma o coordenador da pesquisa Leonardo Bergamini, citando o estudo Uso da Terra nos Biomas Brasileiros, publicado pelo IBGE em setembro. O Cerrado também apresenta a segunda menor proporção de espécies na categoria, menos preocupante, 66,0%. A lista dos biomas segue com a Caatinga, com 336 espécies ameaçadas, 18,2%, e o Pampa, com 194 espécies em risco, 14,5%. Esse último é o único bioma em que o ambiente da água doce tem uma proporção de espécies de animais ameaçadas maior do que o ambiente terrestre, 48 espécies, o que representa 8,4% das espécies de água doce avaliadas do Pampa, contra 5,4% no ambiente terrestre. Na parte final do ranking, o Pantanal e o Amazônia têm as maiores proporções de espécies na categoria. Menos preocupante, 88,7% e 84,3%, respectivamente, e também o menor percentual de espécies consideradas ameaçadas, 3,8% e 4,7%. Nesta ordem, em números absolutos, são 54 espécies ameaçadas no Pantanal e 268 na Amazônia. Qual é o propósito comunicativo do texto? Sugestão de resposta: apresentar dados gerais por biomas e diferentes ambientes de espécies de animais e plantas ameaçadas de extinção. B. Que fontes foram pesquisadas para a escrita do texto? C. Com base nos dados do texto, sistematize a tabela abaixo, colocando em ordem decrescente o percentual de espécies ameaçadas, bioma, quantidade de espécies ameaçadas, o porcento de espécies ameaçadas. Então, a Mata Atlântica, 1989, 25%. Cerrado, 1061 e 19,7%. A Caatinga, 366 espécies ameaçadas e 18,2% de espécie ameaçada. A Pampa, 194 espécies ameaçadas e 14,5% de espécies ameaçadas. Amazônia, 278 espécies ameaçadas e 4,7% de espécies ameaçadas. O Pantanal, 54 espécies ameaçadas e 3,8% de espécies ameaçadas. Aula 6. O que é infográfico? Leitura e interpretação. Infográfico é uma forma de comunicar por meio da associação da linguagem verbal e não verbal. Ele procura comunicar a partir de imagens, gráficos e o mínimo do texto possível. O infográfico é muito utilizado para sistematizar informações, comunicar de forma rápida um assunto, mostrar resultados de pesquisa, comparar informações e conscientizar sobre problemas diversos. 1. Leia o texto a seguir e responda as questões. Texto 1. Vídeo Mais. É uma plataforma digital que permite que assistam e compartilhem vídeos em formatos digitais.
1,9 bilhão de usuários se conectam por mês. Previna-se. Entre na sua conta e vá em configurações da conta. Lá você poderá modificar a sua privacidade em relação a essa rede social. Acesso aos seus dados. 1. Temor que você pesquisa. 2. Visualização e interações com conteúdos e anúncios. 3. Histórico de navegação. 4. Informações de voz e áudios. A. Qual é a finalidade desse infográfico? Sugestão de resposta: orientar os usuários quanto à proteção de dados e acesso seguro à plataforma. B. Que conteúdo podemos observar no infográfico? Sugestão de resposta: o infográfico traz informações sobre a plataforma digital. O quantitativo de acesso de usuários por mês, informações sobre os dados que podem ser capturados e orientações para o usuário se prevenir. C. Que orientações ele transmite para as pessoas? Sugestão de resposta: traz orientações para bloquear o acesso de terceiros aos dados pessoais dos usuários. D. De acordo com a leitura do infográfico apresentado nesta atividade, analise-o a partir dos seguintes critérios de avaliação. Critério de avaliação: sim ou não. O conteúdo do infográfico apresenta relevância à sociedade? Sim. No infográfico é possível perceber mais de um tipo de conteúdo? Sim. O texto escrito está adequado à norma padrão? Sim. As imagens, ilustrações, gráficos e ícones estão coerentes com o texto escrito? Sim. Há uma relação harmoniosa entre as fontes, cores e tamanhos em relação ao fundo da imagem? Sim. O infográfico apresenta as fontes de informação? Não. O infográfico atende a propósitos comunicativos? Sim. Aula 7. Produção de infográfico, parte 1. 1. Siga as orientações para produzir o seu infográfico. Utilize linguagem verbal e não verbal. Faça uma seleção de conteúdos que vai apresentar. O conteúdo deve estar claro, por isso, de preferência, as frases curtas. Apresente dados estatísticos, se possível, em forma de gráfico. Selecione imagens, ilustrações ou ícones que sejam coerentes com o conteúdo a ser apresentado. Observe os efeitos visuais produzidos pelo uso de fontes e cores de fundo. Utilize ferramentas digitais para fazer o infográfico. Aula 8. Produção de infográfico, parte 2. 1. Avalie o seu infográfico observando se os elementos abaixo estão contemplados na sua produção. Critério de avaliação, sim, não. O conteúdo do infográfico apresenta relevância à sociedade? Sim ou não, de acordo com o infográfico que você criou? No infográfico, é possível perceber mais de um tipo de conteúdo? O texto escrito está adequado à norma padrão? As imagens, ilustrações, gráficos e ícones estão coerentes com o texto escrito? Há uma relação harmoniosa entre as fontes, cores e tamanhos? Em relação ao fundo da imagem, o infográfico apresenta as fontes da informação? O infográfico atende aos propósitos comunicativos? Então, alunos, esse foi o vídeo. Espero muito que tenha te ajudado. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau, tchau e até os próximos vídeos.